Eu me sinto muito alegre, muito feliz com essa oportunidade, considerando que a maior oportunidade é de louvar a Deus. Eu prefiro sempre ouvir, que a gente ouvindo a gente aprende, mas também não podemos ser egoístas e não querer transmitir algo quando nos é confiável. Eu folhei a Bíblia todinha, viu? Tentando achar alguma coisa. E tem vezes que a Bíblia parece que fica pequena. Mas tem um assunto que me chama muita atenção, que é a oração do Pai Nosso. Eu analiso essa oração e com isso eu tenho aprendido muito, porque orar parece fácil, mas não é. E então eu gostaria de ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, todo mundo conhece, né? Versículo 9 a seguir. Eu ia pedir para nós falarmos de cor, mas acontece que existem tantas versões de Bíblia, né, e cada um lê numa versão e depois mistura tudo, dá uma confusão. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque esse assunto ele tem uma certa importância, a Bíblia toda ela tem importância, mas porque a gente ouve muita coisa, principalmente dos programas de rádio e televisivos, com referência à oração. E eu notei aqui uns paradigmas que eu acho até interessante. Aliás, um deles aconteceu comigo. Eu fui visitar a igreja lá em Limeira, e o pastor mandou que eu orasse na hora que fosse, quando for entregar a mensagem. Ele falou assim: olha, faz uma oração forte. Eu até hoje não consegui entender o que é uma oração forte. Para mim é oração, né? Então a gente ouve oração de fogo, oração poderosa, oração forte, oração que resolve. Quer dizer, eu não sei, né? Tem oração que resolve, oração que não resolve. É um negócio meio estranho. Eu acho que a sinceridade da oração, né? Eu, quando mandou fazer oração forte, o que eu fiz? Eu gritei o máximo que eu podia. Não tinha outra coisa a fazer. Eu não sabia o que era. Oração quente. Tem um aqui que é interessante. Oração que obriga Deus a se levantar. Não sei se vocês já ouviram essa, mas eu já ouvi. Oração que obriga Deus a se levantar. Outro dia eu estava ouvindo um programa de rádio, e o obreiro dizia assim: se você for fiel, Deus tem que te atender. Então a gente vai torcendo a palavra. Por isso que é bom a gente voltar ao Pai Nosso, torcendo de tal maneira que a Bíblia perde toda a razão de existir. E tem uma outra, oração que torce o braço de Deus. Essa é mais poderosa ainda. Então eu fico pensando, como é que surgem essas coisas? Então eu resolvi meditar, e eu vejo a oração do Pai Nosso com uma seriedade,
Aliás, eu vejo toda a Bíblia com seriedade, mas eu vejo assim uma seriedade que não dá para a gente brincar, né? Então eu vejo assim, a oração do Pai Nosso, nós temos duas maneiras de entender. Uma primeira é como se fosse uma reza, como fazem os nossos irmãos católicos romanos, quando ele fala: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu, e vai repetindo, né? Ou então nós analisamos o conteúdo das palavras da oração do Pai Nosso. Talvez até não faz muito sentido a gente ficar repetindo, mas faz sentido a gente estudar, porque eu coloquei uma observação aqui no meu esboço que eu achei interessante. A oração do Pai Nosso é como se fosse a Constituição da República, né? Você tem um livrinho, mais ou menos dessa grossura, e tem as leis básicas. E se fazem muitas leis estaduais, leis municipais, leis de trânsito, lei disso, lei daquilo. E eu não entendo muito esse negócio de lei, meu genro entende, mas eu sei que se juntar tudo dá uma pilha considerável. Só que tem uma coisa: nenhuma delas pode contradizer a Constituição. Nenhuma delas pode. Todas têm que passar. Então, eu penso assim, a nossa oração, ela tem que passar pelo Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Primeiro a gente considerando que Ele está no céu. A gente considerando, e isso aí nós vamos meditar. Bom, primeiro a gente, em algumas situações a gente vai falar só uma palavra, depois a gente vai meditar na frase inteira, de acordo com a situação. Primeira palavra, Pai. Deus permite que o chamemos assim. E é maravilhoso a gente ter a oportunidade de considerar a Deus como o nosso Pai. É muito importante, porque isso denota respeito. Afinal, nós estamos tratando com Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não precipite com a sua boca, e nem se apresse em dizer palavra alguma, porque Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Né? Existe um outro paradigma, eu não quero criticar, apenas ponderar, que as pessoas às vezes entendem, né, que o importante é ficar 3, 4 horas orando, 5 horas, né? Eu já vi pessoas falar que a pessoa tem que ter calo no joelho, tem uma opção de coisa. Mas, se nós orarmos ao nosso Pai com sinceridade, não precisa considerar o relógio, se orou 5 minutos, se orou 10 minutos, se orou 20 minutos, se orou meia hora, não importa. O tempo é o prazer que você tem de ficar com Ele, e as suas possibilidades físicas também. Tem gente que não consegue ajoelhar, mas Deus não vai deixar de ouvi-lo por causa disso. Bom, denota também autoridade e amor, porque o Pai ama o seu Filho, e Deus nos ama. Isso nós temos que ter a convicção. Quando nós dobrarmos o nosso joelho, nós temos que ter a convicção de uma coisa: nós estamos falando com um Deus vivo e estamos falando com um Deus que nos ama. Isso fazia uma grande diferença no Antigo Testamento. Uma grande diferença. Nós servimos a um Deus vivo, né? Os profetas de Israel, eles enfrentavam reis em nome do Deus vivo. Faz uma diferença muito grande. Agora, uma outra observação aqui, que eu acho interessante, em Marcos, no capítulo 14, versículo 36, Jesus chama Deus de Abba. Abba, Pai. Essa expressão encontra-se 3 vezes na Bíblia Sagrada, além de Marcos 14, 36, em Romanos 8, 5, Gálatas 4 e 6. É uma palavra até interessante, porque ela não tem uma tradução, porque não existe a tradução dessa palavra
Mas Abba seria assim, se eu fosse tentar traduzir em português, seria papá. É aquela primeira palavra que a criança fala quando tenta pronunciar o nome do pai. Papá, né? E Jesus, ele estava num sofrimento tão grande, que ele sentiu como se fosse uma criança que precisava se jogar no colo do seu pai. Estava sofrendo. Então, quantas vezes nós estamos num sofrimento tão grande e nós chegamos diante do Senhor e nos jogamos no colo dele. Aleluia. E ele nos pega, ele nos segura, ele nos protege. Aleluia. Então eu achei muito importante, né? A oração é a oração do Pai Nosso, é a oração que nos coloca no colo do Pai. E não ao contrário, né? Aí nós ouvimos a pessoa dizer assim: ah, mas se você for fiel, Deus tem que te ouvir. Se você for fiel, Deus tem que te atender. Não, Deus não tem que atender nada, irmãos. Não parta desse princípio, certo? Eu posso pedir o que quiser para Deus, mas Ele vai saber o que é melhor para mim. Ele vai saber o que é melhor. Bom, falamos do Pai Nosso. Aqui é interessante, Pai Nosso. Por que nosso? Dá o sentido de coletividade. Eu acho que isso é fundamental. A gente poderia até começar a redimensionar a nossa maneira de orar. Pai Nosso. Não é meu, não é só meu, é nosso. Hoje nós vemos, principalmente o meio evangélico, muito egoísmo. A gente vai à igreja e eu quero um negócio para mim, eu busco a Deus porque eu preciso desse emprego, eu preciso desse carro, eu preciso que resolva o meu problema. Mas nós não olhamos para o problema do irmão. Nós não olhamos para aquele outro que está necessitado. É difícil a gente falar assim: hoje eu vou à igreja porque eu quero orar por fulano de tal. Eu não sei, eu acho difícil, viu, irmãos? Eu não sou essa maravilha também, não. Mas a gente precisa aprender, certo? A gente precisa aprender. Porque é nessa comunhão, porque a gente faz o seguinte: a gente busca Deus para Deus nos atender. E biblicamente, se a gente for olhar a igreja primitiva, era o contrário. É nessa comunhão de um com o outro é que Deus desce e se faz presente. Isso faz uma diferença muito grande. Veja bem, não é eu buscar a Deus para Ele me atender. Mas acontece o seguinte: é amando uns aos outros, tendo comunhão uns com os outros. O Senhor, Ele olha lá de cima e fala assim: puxa, aquela reunião está muito boa, eu vou participar dela também. E Ele vem e está ao nosso meio. Aleluia. E ajuda-nos a entender, né, como pedir. A gente não pode pensar, irmãos, que Deus existe só para nós, né? Eu vi uma vez eu até marquei uma pessoa dando testemunho, dizendo o seguinte: que ele queria comprar um carro, mas o carro era importado. Ele queria que o dólar baixasse para ele comprar o carro. Ele orou a Deus, Deus baixou o dólar, ele comprou. Olha até que ponto nós chegamos. Até que ponto de egoísmo. Porque veja bem, a mudança da economia, ela prejudica centenas de milhares de pessoas. Existem empresários que estão pedindo, se eles são crentes, estão pedindo a Deus para o dólar aumentar, para ele aumentar as exportações, para manter os empregos de pessoas, que inclusive muitos são crentes. Agora o camarada quer que mude a economia em torno dele. A gente ouve essas coisas, eu fico assim, triste, indignado. Porque não é assim. Alguém diria assim: mas isso é porque você não tem fé. Eu tenho fé. Mas a fé exige uma certa lógica também. Eu não posso
no exercício da fé, achar que tudo vai girar em torno de mim, tudo vai vir a meu favor. Deus vai analisar. Lá em Tiago, parece capítulo 4, eu não notei, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar-vos em vossos próprios deleites. Eu vou pedir, mas, com perdão da expressão, dane-se o resto. Resolvo o meu problema. Aí Deus olha e fala assim: essa oração ainda está boa não. Uma outra coisa que eu pude tirar daqui, né, que a gente considerando a coletividade, a gente considerando esse aspecto da comunhão, a gente não faz o que Caim fez. Eu acho assim que o principal pecado de Caim foi quando Deus pergunta. Eu acho que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá tanta oportunidade. E Ele chegou diante de Caim. É lógico que Deus sabia que Caim tinha matado Abel. Sabia, sem dúvida nenhuma. Mas Ele chegou e falou: Caim, onde está o seu irmão Abel? Ele falou: não sei. Eu sou responsável pelo meu irmão? Quer dizer, eu acho que foi a última coisa que Caim poderia ter dito. Ele falou: Senhor, eu errei, eu fiz uma coisa terrível, Senhor, mas eu quero teu perdão agora. Eu tenho certeza que Deus o perdoaria. Mas não, ele enfrentou, ele peitou Deus. Eu sou responsável pelo meu irmão? Deus fala assim: lógico que não está escrito dessa maneira, mas você é responsável sim. Eu sou responsável pelo meu irmão. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós somos responsáveis. Se tem um irmão passando necessidade e você sabe e não faz nada, você é responsável por ele. Eu sou responsável, por incrível que pareça. É muito difícil a gente querer aceitar isso. Ema, cada um com seu problema. Mas não é assim não. Biblicamente não é assim. Né? Então nós temos que pensar. Eu preocupo muito com isso, de não cometer esse pecado. Bom, Pai nosso que estás nos céus. Bom, aqui ele enfatiza a soberania e a grandeza de Deus. Então olha que interessante, a pessoa vai orando, ele já começa ele começa orando e exaltando o nome do Senhor. A gente não exalta o nome do Senhor só cantando, não, orando também, né? E outra frase: santificado seja o teu nome. Aqui eu vou parar um pouco. Vou gastar um tempinho a mais, porque eu acho muito interessante. Deus trabalha para não ver o seu nome zombado. Deus trabalha em favor. O nome do Senhor, ele é muito importante. É muito importante, certo? Se nós verificarmos na Bíblia Sagrada, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, eu vou ler alguns versículos que eu acho assim fundamentais para a nossa meditação. 36, versículo 18. Olha o que diz assim. Olha o que diz: derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos ídolos, e dos seus ídolos com que a contaminaram. Aqui está falando da nação de Israel. Israel se tornou assassino, uma nação assassina, idólatra, né? E Deus se indignou tanto que ele falou assim: eu derramei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações e foram espalhados pelas terras conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos eu os julguei. E chegando as nações para onde foram,
profanaram meu santo nome, pois se dizia a eles: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Aí vem o versículo 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Aleluia. Israel estava tudo errado. Idólatra, assassino, certo? Uma degradação moral, espiritual, crise econômica. Israel estava uma nação na pior situação que poderia estar, que a gente poderia julgar, poderia imaginar. Mas aí Deus fala assim: mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste. Então muitas vezes Deus faz as coisas, né? A gente não entende, mas é pelo seu nome. Às vezes a pessoa consegue alguma coisa de Deus e fala assim: é porque eu tenho fé, eu sou bom. Não, não é não, irmão. Não é não. É pelo amor do seu nome. Aleluia. Deus considera o seu nome. Ele considera isso. Isso é muito importante. Se nós analisarmos, não dá tempo, tá? Eu estou com medo aqui de passar do horário. Mas se nós analisarmos, por exemplo, quando Senaqueribe invadiu Judá, né? Isso encontra em vários livros da Bíblia, entre eles Segundo Reis, Isaías e assim por diante. Eu acho muito interessante as palavras da oração, quando o rei Ezequias, sofrendo, ele vai orar a Deus. Eu acho bonito que ele não se preocupa com o seu cargo. Ele era rei. Ele, a partir daquele momento, ele não ia ser mais nada. Não ia ser mais nada. Mas ele não estava preocupado com isso, não. Ele falou: Senhor, ele vai orar, pode ver lá em 2 Reis, capítulo 19, 15 a 34, depois marquem aí, pode ler em casa. Ele fala: Senhor, é do teu nome que eles estão blasfemando. É o teu nome, Senhor. Eles destruíram as outras nações, mas as outras nações, os seus deuses são ídolos de ouro, de prata. São deuses que não falam. Mas tu não, Senhor. Aleluia. Ele não foi: ó Senhor, eu estou perdendo meu cargo, Senhor, como é que vai ficar a minha família, como é que vai ficar a minha situação? Não, ele estava preocupado. Meu Deus, eu vou para a cadeia, quem vai cultuar a Deus? Quem vai dar continuidade ao culto ao Senhor? Muitas vezes, irmãos, nós, na nossa oração, a gente erra por isso. Porque a gente considera somente as nossas necessidades, somente aquilo que nós precisamos. Mas é necessário que o nome do Senhor seja santificado. Senhor, que o seu nome seja santificado na minha vida, que o teu nome seja santificado na minha família, que o teu nome seja santificado no meu trabalho, que o teu nome seja santificado na minha escola, na classe onde eu estudo, Senhor, na roda de amigos a qual eu pertenço, Senhor, que o teu nome seja santificado. Aleluia. Um outro exemplo que eu marquei aqui, esse todo mundo conhece também, né? A luta de Davi com o Golias. Eu vejo assim muita coisa interessante, né? Quando Davi vai enfrentar aquele gigante, o homem de 2,90 metros, que só a lança dele pesava 7,2 kg.
a espada dele, todo protegido, e ele desafiava Israel e dizia: escuta, vem um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós vamos ser seus escravos. Se eu vencer, vocês vão ser nossos escravos. Diz que por 40 dias ele atormentou Israel, até que chegou Davi lá e viu, e falou: mas quem é esse incircunciso que ousa a desafiar o exército do Deus vivo? Já começou a mudar. Ali estavam os filhos de Jessé, Eliabe, Aminadab, Samar, homens de guerra. E, no entanto, ninguém se propôs, quando Davi foi escolhido, quando Samuel foi na casa de Jessé para escolher um rei, esses homens foram apresentados, mas Davi nem estava presente. Não fazia questão dele. Ele tomava conta de algumas ovelhas, não passava disso. E quantas vezes, irmãos, nós aparentemente não temos valor. Não tem valor para o mundo. Mas acontece o seguinte: Deus nos olha de uma maneira diferente. Ele não olha conforme as pessoas nos olham, certo? Como é que esses homens não enfrentaram o gigante? Davi foi enfrentar. E quando ele encontra com o gigante fala para ele assim: mas eu sou um cão para você vir para mim com pau, com pedras? Olha, eu vou te matar, eu vou cortar a tua cabeça. Olha interessante o detalhe da palavra de Deus. Eu vou te matar, eu vou te cortar a cabeça, eu vou te fazer isso, eu vou fazer aquilo. Davi falou assim: não, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Aleluia. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Aí sim, eu ferir-te-ei, te cortarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Tu vens a mim com a espada, com a lança e com o escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. É no nome do Senhor que eu vou vencer. É no nome do Senhor. Uma vez eu vi um irmão lá em Minas. Ele estava numa situação tão difícil, tão pobrezinho. E ele trabalhava varrendo rua. E uma renca de filhos, parece que tinha 6 ou 7 filhos, ganhando salário mínimo. Era uma pobreza tremenda, né? Pobre tem uma capacidade para ter filho, que é um negócio impressionante. E aí, deu uma febre lá que pegou todas as crianças, ficou todo mundo doente. E ele estava varrendo a rua, e pensando, e falava assim: eu vou vencer. Uma hora ele deu um grito no meio da rua e disse assim: eu vou vencer em nome de Jesus. Quando ele chegou em casa, todas as crianças estavam curadas. Aleluia. É no nome de Jesus. É no nome desse Deus. Esse nome, ele tem que ser importante na nossa vida. Deus, eu acho outra coisa interessante, então, é como se Deus colocasse um carimbo no nome de Israel, certo? Israel é minha nação. Às vezes eu ficava pensando assim, né? Por que Deus protege tanto Israel? A gente lê, né? Mas por causa do seu nome, né? Por causa do seu nome. Mas por que Israel? Porque Israel foi a única nação que Deus criou. E Deus prova isso. Porque Israel veio de onde? Abraão casou com Sara. Isaac casou com Rebeca. Jacó casou com Raquel. Sara, Rebeca e Raquel. O que essas 3 mulheres tinham em comum? Elas eram estéreis. Então Deus fala assim: olha, Israel só existe porque eu quis que ela existisse.
Por isso que Deus, às vezes a gente nota, lendo o Antigo Testamento, Deus é meio duro com Israel, né? A gente fala assim, mas tem hora que a gente pensa assim, né? Deus é tão duro com Israel, mas por que ele é tão duro assim? Israel não existiria sem Deus. Deus prova isso, entendeu? Então Deus, ele teve esse cuidado, assim como Jesus tem cuidado com a sua igreja. É interessante que lá a gente, por que a igreja e não Israel? Paulo fala que nós somos o Israel de Deus. E por que nós somos Israel de Deus? Lá em Romanos 9:25 diz assim, e Paulo já mencionando como fez essa transição, como mudou de Israel para a igreja. Ele fala assim, chamarei um povo que não é meu povo, chamarei minha amada quem não é minha amada. Deus tentou com Israel, tentou de todas as maneiras, mas Israel continuou no hábito da idolatria, da feitiçaria, do adultério, da prostituição. Então vem Jesus e resgata um outro povo. Esse povo vai fazer o papel de Israel agora. Esse povo vai ser luz do mundo e esse povo vai pregar a minha palavra. Aleluia. E nós vemos isso em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus ele fala naquela conversa com Pedro, ele fala assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acredito nisso, irmãos, eu mais do que acredito, eu creio nisso. Eu fico indignado até, eu sou muito indignado com muitas coisas, e eu fico muito indignado quando aparece nas campanhas eleitorais, aparecem deputados, né, candidatos a deputado que querem o voto dos crentes, dos evangélicos, né? Eu vou defender você, eu vou defender a igreja. Não, irmão, não vai defender coisa nenhuma. Acontece o seguinte, Jesus é o grande defensor da igreja, creia nisso, né? Acredite que é assim que funciona, é assim que funciona. Não não digo para os irmãos que é errado o cristão se candidatar, não é isso. Não é isso. Mas eu acho interessante o seguinte, eles manipulam de todas as formas para tentar o apoio da igreja, né? Que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Eu acompanho a igreja desde 1960. Desde 1960. E sempre foi assim. Uma hora, olha, o comunismo, nós temos que tomar cuidado, o comunismo vai tomar o poder, vai fechar as igrejas, e o comunismo está todo esfacelado e a igreja continua marchando. Agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer mais isso, a igreja está marchando. Porque a igreja é vencedora, irmão. Jesus carimbou o seu nome. Aleluia. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levantou contra a igreja, vai ser derrotado. Pode ter certeza disso. Certo? Então devemos pedir a Jesus para santificar o seu nome nas nossas vidas, etc. Venha o teu reino. Quer dizer, governe, aí a coisa já começa a complicar. Governe a minha vida. Eu não sei se eu vou ser honesto com os irmãos, eu falo isso aqui, mas eu não tenho condição de orar o Pai Nosso do jeito que está aqui, não. Não, porque eu vou explicar por quê, né? Veja bem, governe a minha vida. E quando eu vejo Paulo, né? Quando eu vejo Paulo, do jeito que Paulo sofreu, né? E o Senhor ali regendo a sua vida, eu falei, será que eu suportaria 1/10 do que Paulo sofreu? Leia depois em casa, lá em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, você vai falar assim, você lê aquilo lá, você vai falar assim, esse Paulo é um desgraçado, esse Paulo é um infeliz. O homem apanhou não sei quantas vezes, foi preso, foi dado como morto, viajou de navio 3 vezes, as 3 vezes ele naufragou.
ficou 24 horas nadando para não morrer afogado, né? Então, mas só que tem uma coisa, Paulo tinha convicção de que o Senhor governava a vida dele. Eu não sei se eu conseguiria passar por tudo isso e sair inteiro do outro lado, igual Paulo saiu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Senhor sempre, e não a minha vontade. Jesus orou assim: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Agora vocês podem reparar, né? Principalmente nos programas televisivos, né? As pessoas falam que você tem que fazer assim com Deus, tem que falar assim para Deus. Não, você não tem que. Não é assim. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu estou pedindo isso porque eu preciso, mas seja feita a tua vontade. Já muda um pouco, já muda, porque não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que o Senhor quer. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Fala, então a Bíblia dá o direito de nós pedirmos. Fala do sustento cotidiano, né? E tem gente que já abusa, né? Eu quero um carro modelo tal, eu quero um iate. Tá bom, vai pedindo, vai pedindo. Se passar lá em Tiago capítulo 4, versículo 3, tudo bem. Se não passar, você não vai conseguir, né? Porque muitas vezes nós pedimos mal. Eu vejo assim, eu sou réu confesso, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Às vezes a gente acha que o dinheiro na nossa vida é tudo. Quando eu vim para São Paulo, eu vim numa situação tão difícil, aceitei a Cristo, morava no barraco de madeira, que a gente tinha que ficar pegando. Eu trabalhava ali na Pedreira Santa Clara, a gente pegava esses papel de saco de cimento vazio e tinha que colocar nas frestas das paredes, barraco de madeira, colocava nas frestas por causa do frio. Naquela época fazia frio, hoje não tem frio não. E era uma vida muito sofrida, muito sofrida. Hoje tem carro, tem casa, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não sei se eu sou mais crente do que naquela época. Eu acho que não. Que quantas vezes, ali naquele chão frio, eu dobrei o meu joelho, botei o meu rosto no chão e senti a presença de Deus. Não é dinheiro, irmão, não é. Não é. É lógico, se você puder ter, é melhor. Mas investir toda a sua vida, né, em negócios escusos, investir toda a sua sinceridade, toda a sua honestidade, trocar por isso não vale a pena, certo? Porque a presença do Senhor na nossa vida é maravilhosa, pode ter certeza disso. E perdoa-nos as nossas dívidas. Dá vontade de pular isso aqui, mas não vou pular não. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Bom, aqui já complica. Por isso que eu disse que o Pai Nosso, a gente não deve pensar nele como uma reza, que a gente passa por cima disso aqui. Perdoa as nossas dívidas assim como. Ou seja, eu estou proferindo um juízo contra mim. Senhor, faz para mim do jeito que eu faço para o meu irmão. Aí complicou, hein? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu não tenho coragem de orar desse jeito, não. Porque tem pessoas que a gente não gosta, irmão. Ou será que você... Eu admiro aquela pessoa que sobe no burro e fala assim, eu amo a todos. Eu acho bonito isso. Mas eu não consigo. Amar até tudo bem, eu gostar. Amar é uma obrigação, mas gostar...
né? Tem gente que é nojenta, que é intragável, que é intolerável, né? É difícil você... Olha, lá onde eu trabalho tem umas pessoas que, se puder passar por ele e não dar bom dia... Mas a gente às vezes dá bom dia, certo? Mas é difícil, né? Só que tem uma coisa. Eu estou apanhando aqui. Eu estou apanhando por essa palavra. Eu tenho que orar e pensar nisso aqui. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não vou falar mais muito isso aqui não, porque vamos passar para frente. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí já fica bem melhor, né? Isaías 54, capítulo 54, versículo 7 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia. Livra-nos do poder do maligno. Certo? É você saber que se o inimigo aparecer, pode ter certeza, a mão do Senhor está contigo. A mão do Senhor está conosco. Certo? E toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então não precisa ter medo, irmãos. Às vezes eu fico imaginando as pessoas, para ganhar a fé de irmãos, vai em algum lugar e a pessoa fala assim: isso aí foi um trabalho de macumba que te fizeram, mas vem aqui que nós vamos libertar você disso. Não, você não precisa disso não, irmão. Sabe por quê? Porque você tem Jesus na sua vida. Aleluia. Você tem Jesus na sua vida, irmão. Certo? E Jesus, ele resolve tudo. Certo? E Jesus, não existe macumba, não existe feitiçaria. Tudo que vier contra você, o escudo do Senhor vai te proteger. Aleluia. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, é tudo para Ele. Tudo. Nós vimos nosso irmão falar aqui quando foi recolher as ofertas, né? Que é tudo para o Senhor, né? Então tudo da nossa vida nós temos que pensar em Jesus. Só assim, certo? Só assim que nós vamos... Eu admiro quando Paulo, ele vai vivendo um momento da vida dele, é um negócio até meio estranho, que ele fala assim: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer isso eu faço. Eu custei achar uma maneira de entender esse negócio, né? Mas depois a gente vai vendo que Paulo vai lutando contra o pior inimigo, que era ele mesmo. Ele vai lutando. Chegou no momento que ele fala assim: eu trago comigo as feridas da cruz de Cristo. Ou seja, ele venceu, e não só venceu, como ele já começava a sentir as mesmas coisas que Jesus sentia. É estranho, porque Paulo não foi crucificado, mas ele falava assim: eu trago comigo as feridas da cruz de Cristo. Bom, aí a gente conclui dizendo o seguinte: que a oração verdadeira, ela nos coloca na mão de Deus. Já falamos da santificação. Outros paradigmas, né, que existem, que a pessoa não deve quebrar a corrente. Eu acho interessante quando a pessoa fala assim: mas aconteceu um negócio ruim comigo, e porque você não orou. Justificar o problema dos outros é fácil, né, irmãos? O duro é justificar o nosso. Mas você não orou. Não, mas eu oro 5 horas por dia. Rapaz, se você orasse 5 horas e 10 minutos, resolvia o seu problema. Não é assim que funciona. Não é assim. Você não conseguiu os seus objetivos porque a sua fé não alcançou. Não é assim, irmãos. As coisas de Deus não são assim, não. Deus, Ele te olha como filho. Ele me olha como filho. Ele vê a minha necessidade. Ele vê a sua necessidade. Você vê lá quando Pedro e João subiram lá no templo, na porta chamada Formosa, tinha um paralítico. Pergunta se aquele paralítico
Oh, em nome do Senhor me cura. Não, o cara queria esmola. Não se fala que aquele homem tinha fé. Ah, me dá uma esmola. Pedro falou assim, olha para nós. E diz a Bíblia que ele olhou, esperando receber alguma coisa. Ele falou, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O homem levantou e andou. Certo? Então Deus vê a nossa necessidade. Deus nos enxerga. Bom, esse é uma visão de oração que eu acho muito interessante, que nos... Acabou o tempo, né, Carlinhos? Então, é uma visão muito interessante que nos aproxima de Deus e nos orienta como proceder. Agora alguém poderia dizer assim para mim, olha, uma vez eu estava tão aflito que eu orei, não pensei em nada disso e Deus me atendeu. Atende. Porque no seu desespero você não pensa. No meu desespero eu não penso. Acha, irmão, que isso aqui é uma visão para um dia de hoje, né? E é bom a gente guardando isso aí, porque isso aqui responde muitas vezes por que Deus não nos atende, né? Isso é para isso. Agora, existem situações que você está tão desesperado que você não pensa em nada, certo? Eu me lembro uma ocasião que no desespero Deus atende, certo? Eu me lembro uma ocasião que quando meu filho Júnior nasceu, e eu vou encerrar já, e nasceu com um problema muito sério, com insuficiência de vitamina K. E estourou um vaso no estômago dele, ele começou a botar sangue pelo nariz e pela boca, com 6 horas de vida. Eu perguntei para o médico falou assim, isso é comum. Aí eu não me preocupei não, mas depois eu achei que o negócio lá estranho, fui perguntar para um outro médico, ele falou assim, olha, eu vou ser sincero, eu nunca vi isso acontecer. Irmãos, eu saí dali num desespero tão grande, mas tão grande, que eu vim correndo dali do hospital, quase fui atropelado 2 vezes. Teve um carro que brecou mais ou menos 1/2 metro das minhas pernas, porque eu só enxergava Jesus na minha frente. Corri, aí encontrei, talvez até alguns irmãos conhecem, irmão Aparecido Pimenta. Falei, irmão Aparecido, me ajuda em oração, porque meu filho está morrendo. E ele disse, olha, o que está acontecendo? Eu falei, está acontecendo assim, assim, assim. Ele falou, olha, eu vou orar. Se é da vontade de Deus, que ela foi o mesmo com um balde de água fria para mim. Seria a mesma coisa que ele falasse assim para mim, eu não ora. Mas é lógico, esse era o entendimento dele, não vou crucificá-lo por isso. Mas quando alguém pedir oração, irmãos, ore. Mesmo que você acredite que aquele problema não vai ser resolvido, mas o irmão pediu, irmão, vou te ajudar em oração para Deus ter misericórdia de você. Mas não fala assim, se for da vontade de Deus, não. Ajude seu irmão. Aí eu pensei, é comigo mesmo, é só comigo, só posso contar comigo mesmo. Aí eu estava tão desesperado que eu não fui nem para casa, eu fui para a igreja, não tinha culto. Mas o desespero não estava chegando nada, irmão. Pedi a chave para o zelador, abri a igreja, estava tudo escuro, liguei a luz, ajoelhei, dei um grito, falei, Senhor, me socorre. Aleluia. Naquele momento eu fui acometido de uma paz tão grande, mas tão grande, que eu quase esqueci do meu filho. Aí no outro dia eu corri cedo do hospital, não tinha telefone, não tinha carro, não tinha nada. Cheguei no hospital, a enfermeira, ela me recebeu com um sorriso tão grande, tão bonito. Ela falou assim, está contente? Eu falei, mas por quê? Ela disse assim, porque o seu filho está de alta. Aleluia. Graças a Deus, nunca mais, não teve sequela, não teve problema nenhum. Hoje ele está com 31 anos, pela grande misericórdia de Deus. Então fique
fique tranquilo, no seu desespero, se você não lembrar da maneira correta, busque, ore a Deus, clame a Deus, e o Senhor está pronto para nos atender. Que Deus nos abençoe.